Estamos aqui novamente para ter uma aula do Word, certo? Essa aula a gente vai estar só reforçando os conceitos que a gente já viu entre criação de tabela, texto, certo? E vamos inserir mais alguns procedimentos, certo? Para início, a gente vai fazer a configuração da página, certo? Então a gente vai clicar duas vezes na régua aqui na lateral, dois cliques seguidos. Vamos configurar as margens superior e inferior com 2. Esquerda a gente vai deixar 3 e direita a gente vai deixar 1, certo? O texto, a gente vai pegar um texto da internet, certo? Tem um site muito bom, esse aqui, ó. lerolero.bgnweb.com.br. Esse site é interessante que você pode estar pegando textos, assim, como a gente vai usar o texto apenas, exclusivamente para formatação, tanto faz o que o texto esteja escrito. O que eu preciso é ter um texto para formatar. Né? Então eu escolhi aqui, ó, um texto da área de TI, né? Eu já vi, fabuloso gerador de Lero de TI. Né? Aí tem esse aqui, o processo de implantação do novo serviço corporativo da TI, certo? E com isso a gente vai conseguir um texto legal para poder estar trabalhando com ele, certo? É aquele mesmo texto que eu usei da outra vez, certo? Então, para gerar o texto, você escolhe o tema, clica em gerar, ele vai abrir, ó, um texto aqui pronto para você. Só que ele não tem nenhuma formatação. Você vai pegar o texto, para selecionar toda a página, um Ctrl A, ele seleciona tudo, depois um Ctrl C para copiar e vai lá para a tela do Word e dá um Ctrl V, certo? Para colar o texto, ó. Ele vai com as formatações, né? Ele ainda vai com algumas formatações porque a página da internet ela está em HTML, certo? Então ele ainda vai com algumas formatações. Se você não quer que ele apareça as formatações, você vai fazer o seguinte: vamos voltar aqui e vamos clicar com o direito, clica com o botão direito e escolhe essa opção, ó, manter somente texto. Então ele não vai com nenhuma formatação, ele só vai somente com o texto. Então quando você quiser pegar um texto da internet, botar num documento, você usa apenas essa opção, certo? Pronto, aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar, como a gente tem um texto muito grande aqui, certo? Eu vou deixar ele apenas com 2 páginas, o resto eu vou excluir, que eu quero só mesmo trabalhar com formatação, não me interessa um texto grande demais, certo? Então vamos trabalhar com 2 páginas. E aí a gente vai fazer as formatações, certo? Primeiro, lembrando que sempre que eu precisar fazer qualquer alteração no meu texto, a parte que eu vou alterar, ela precisa estar selecionada. Por exemplo, eu quero mudar o formato desse cabeçalho aqui, certo? Desse título. Eu vou colocar uma letra maior, então eu venho aqui, ó, tamanho da fonte, vou colocar uma fonte maior, certo? Vou querer ela negrito, sublinhado e vou mudar a cor dela, ó. Vou botar para uma cor
um azul, certo? E vou pedir para ficar centralizado, certo? Perceba que o meu texto ele não tem alinhamento algum, ó. A borda aqui da direita, o texto não está alinhado com a borda. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar o meu parágrafo, clico com o botão direito, vou em parágrafo, certo? E aí faço aquela formatação. Antes e depois eu deixo zerado. Múltiplos eu vou deixar 1,5, certo? 1,5. Primeira linha vou colocar 2,5, certo? Então faço isso e aí ele já organiza mais o meu parágrafo. Próxima formatação. Justificar o texto, para a borda ficar justificada aqui, ó, o texto ficar justificado com a borda. Então eu venho aqui, ó, alinhamento justificar. Aí, ó, ficou justificado, certo? Então o que eu vou fazer? Seleciono, aí eu posso fazer da seguinte forma, ó. Lembra que eu usei o pincelzinho? Ó, clico e vou marcar os outros parágrafos, certo? Pronto, selecionar os outros parágrafos e eles já pegam automaticamente a seleção que eu fiz, certo? Beleza. Próxima coisa que a gente tem que fazer após a conclusão da digitação. Vamos supor que esse texto eu digitei, né? Então, ó, percebam que ainda tem alguns itens para ser verificado, certo? Que ele está marcando aqui que tem algum erro, ou de digitação ou de ortografia, certo? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu venho na aba aqui, ó, revisão, certo? E vou aqui na opção, ó, ortografia e gramática, que ele vai corrigir meu texto. Então eu clico, vou pastar aqui para o lado para ficar melhor. E aí ele vem mostrando, ó, ele identificou que tem uma palavra que não está legal no texto, ó. Assim mesmo, a lógica proporcional otimiza o uso dos processadores do bloqueio de portas impostos pelas redes corporativas. Ele achou que a palavra não estava, vamos dizer assim, em concordância com a frase. Aí ele sugere que você substitua por aperfeiçoa. Então, assim mesmo, a lógica proporcional aperfeiçoa o uso dos processadores. Essa situação você troca se você achar que fica melhor a palavra. Lembre-se, que ele está marcado, ó, com verde, ó. Está marcado aqui com verde, não é com vermelho. Então, quer dizer, a palavra não está errada. É uma concordância na frase aí que ele não tá, ele identificou que não está legal. Aí você altera se quiser, certo? Então, vamos seguir o conselho dele, né? Vamos fazer a alteração. Só é clicar em alterar e ele parte para a próxima, certo? A próxima, ele identificou que a palavra tendências não está com um acento. Aí o que eu posso fazer? Se eu clicar apenas em alterar, ele vai alterar apenas essa palavra. Se eu clicar em alterar todas, ele vai alterar todas as palavras do texto que tem tendência sem acento. Então, vamos fazer isso, né? Alterar todas. Essa palavra aqui, ó, uptime, certo? É uma palavra em inglês, só que o computador não está identificando porque ele está
dicionário, está usando o dicionário brasileiro, né, o português. O que eu devo fazer com essa palavra? Quando eu sei que é um item que é com relação a de outro idioma, se eu sei que está certo, clica na opção alterar todas, ignorar todas, certo? Outro item referente a termos da área de TI, né, que são as regras, as SLA que estão sendo implantadas nesse projeto aí. Então, não tem nada errado, é apenas porque o corretor não reconhece, então eu peço para ignorar todas. Mais um termo, repito, certo? Aqui está certo a palavra, pré-especificados é assim mesmo, então não vou alterar, é apenas que o dicionário não está reconhecendo. Então eu posso até clicar em adicionar ao dicionário, certo? Aqui também, ó, open source está certo, só o dicionário que não reconhece, você pode ir adicionando também. Ó, balanceamento, tá errado, né? Deve ser balanceamento. Então, altera. Algoritmos, olha, ele está identificando que não tem ele não está identificando, ele está identificando que está errado, né? Algoritmos. Então, vamos alterar. Nossa, aqui é que ele não está reconhecendo. E assim vai, certo? Protocolos, ele também não está reconhecendo. Pronto, terminou o revisor. Então, o que eu já fiz no texto? Eu formatei o parágrafo, criei uma formatação no primeiro parágrafo e repliquei nos outros, né? Criei os alinhamentos de página, coloquei cor no título. Agora eu vou precisar somente realinhar isso aqui, né? Porque ele tem um espaço antes da primeira letra do parágrafo. Você está pensando, e esses pontinhos? Esses pontinhos aqui, eles não aparecem na impressão, certo? Isso aqui são as marcações, né, do texto. Tudo que tiver no texto, ele vai estar mostrando. Quebra de linha, quebra de página, espaços. Esses pontinhos simbolizam o espaço. Esse P ao contrário aqui simboliza uma quebra de linha. Eu particularmente gosto de trabalhar com isso, porque ele fica me orientando o que é espaço, o que é quebra de linha. Mas se a pessoa não gosta, ela apenas remove e o texto fica normal. Se bem que na impressão também não vai aparecer. Certo? Aqui eu tenho um espaço. Você perceba que eu pedi 2,5. Aí na tabulação 2,5 é aqui, não aqui onde está a letra A. Então como é que eu faço para tirar isso aqui, esses espaços? Eu seleciono o espaço como eu fiz, certo? Vou aqui na opção substituir, colo a quantidade de espaço, certo? Copiei esses espaços aqui, essa seleção, colei aqui e vou pedir para substituir, ó. Aí tá vendo? Ele apaga os espaços, ó. Aí o que eu devo fazer? Substituir tudo. Aí agora meu texto tá perfeito, ó. Texto totalmente perfeito para ser impresso e entregue. Beleza? Outro item interessante que a gente sempre vai usar em textos é a questão de você, às vezes, precisar criar uma lista, né? Uma lista de nomes.
Aqui o texto, eu só estou aproveitando. Aqui é o texto que já estava, para a gente fazer o exercício aqui. Certo? Então, geralmente numa lista, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ou uma lista numerada, certo? Então, eu seleciono os itens e vou aqui, ó, no numeração, para colocar uma numeração na minha lista. E aí eu tenho essas opções de numeração, pode ser com números, pode ser com letras ou algarismo romano. Tanto pode estar maiúsculo, minúsculo, certo? Ó, maiúsculo, minúsculo, com parênteses, sem parênteses, com parênteses, sem parênteses, certo? E eu posso também criar uma marcação, certo? Em vez de colocar uma lista com números, ser a marcação, certo? Entendido? Sempre que eu precisar mudar a cor, venho aqui, cor da fonte, e vou fazendo a alteração conforme necessário. Certo? Quando eu precisar alterar a cor, colocar sublinhado, itálico, que é a letra deitada, e negrito, certo? Então eu coloquei 3 formatações aqui, ó. Aliás, 4. Troquei a cor, coloquei sublinhado, itálico e negrito, certo? Para fazer a inserção de imagens no meu texto, eu posso vir inserir imagem, certo? E pegar uma imagem que eu tenha baixado, certo? Uma imagem que eu tenha baixado na internet, certo? Essa imagem eu vou estar trabalhando com ela. Se eu clicar aqui e arrastar, ela vai estar, não sei se vocês estão percebendo, mas o cursor está caminhando, ó. Certo? Aí se eu clicar, segurar e arrastar e soltar aqui, ele vai jogar a imagem para o meio do meu texto. Só que dessa forma aqui, está muito ruim, né? Não existe uma harmonia do texto com a imagem. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na formatação, no posicionamento da imagem. Então, eu venho aqui com o botão direito, quebra de texto automática, certo? Aí eu vou poder estar usando próximo ao texto, aqui um quadrado, certo? Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai organizar o texto para ficar do lado da imagem, certo? Fica mais bonito para mim poder estar usando no texto. Então, sempre que eu for precisar colocar uma imagem junto a um texto, eu vou usar esse recurso, certo? De quebra de texto automática, certo? Para imagens. E aí eu vou poder estar enquadrando ele em qualquer parte aqui do meu texto, certo? Que ele vai estar organizando, certo? Outro item que a gente trabalhou foi a questão da tabela, né? Inserir tabela, né? Então eu vou precisar colocar uma tabela aqui, por exemplo, uma tabela de controle de caixa, por exemplo. Vou criar aqui um controle de caixa. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu venho aqui, vou inserir, vou precisar, vamos supor, ela vai ter 4 colunas, ó, e 8 linhas. Na minha primeira aqui vai ser o título, então é controle de caixa, controle de caixa. Aqui eu vou ter os itens, descrição, entrada, saída,
saldo. Não, valor. Certo? E aí, como é que eu organizo isso aqui? Seleciono essa primeira linha aqui. Vou aqui na aba principal, certo? Aqui, esse nome, ele vai pertencer a... Ele deve ficar no centro aqui, certo? Então, o que eu devo fazer aqui? Eu vou clicar, eu vou selecionar, clicar com o direito e vou pedir para mesclar a linha. O que ele vai mesclar? Ele vai juntar as linhas, ó. Voltar. Aqui elas estão separadas. E agora eu vou juntar essas 3 colunas em uma só. Então, o botão direito, mesclar célula. Aí eu vou pedir para centralizar. Aqui eu vou estar dizendo o que é cada item, né? Por exemplo, pagamento aluguel. É um valor de saída, né? R$300. Aqui é saldo mesmo. Saldo. Aqui embaixo, recebimento para serviços. Tá aqui R$1.500. Então, assim, o que é entrada é o que você recebe, dinheiro que você recebe. Saída é o que você paga. Então, aqui, ó, eu tava com um saldo negativo de R$300, certo? E agora eu tenho um saldo positivo de 1.200, porque já faz a... Isso aqui no Excel é que a gente faz esse cálculo bem direitinho, certo? Isso aqui é só uma demonstração de como fazer uma tabela, certo? Então aqui eu vou organizar, botar ela centralizada. Isso aqui eu vou redimensionar as linhas, né, as colunas, perdão, as colunas, ficar num tamanho legal aqui, certo? Vou redimensionar. E aqui eu vou colocando os itens e discriminando se é entrada ou saída, né? Recebimento de serviços, pagamento de funcionários, aí menos R$200. Tá. Aí vou digitando mais, vou botar só mais um item aqui, mais recebimento de serviços, R$2.000. Então aqui no caso eu teria um saldo de 3.000, né? E antes eu devia 300, entrou 1.200. Aliás, entrou 1.500, fiquei com 1.200. Depois eu tive uma saída de R$200, fiquei com 1.000, mais entrou 2, então eu tenho R$3.000 no momento, certo? Isso aqui é um
só o que tem descrito aqui é o que menos importa. O que importa aqui é a questão da construção da tabela, né? E aqui eu também, a tabela a gente usou naquela aula passada para criar um formulário, né? Que era como fosse tipo para colher os dados de um cliente, de clientes. Então a gente pode fazer isso de uma forma bem simples, criando tabela. Ó. Por exemplo, nome completo, endereço. Aí aqui eu posso colocar telefone, e-mail. Vocês percebam que eu estou montando e só depois é que eu vou organizar, certo? Telefone, e-mail, telefone e e-mail. Vou colocar aqui o WhatsApp. Só pode ter o telefone fixo e ter um WhatsApp, né? Próximo item, observações. Pronto, como é que eu vou organizar isso aqui? Primeiro, essa primeira linha, eu seleciono ela e eu vou estar fazendo as alterações. Lembre-se que sempre você precisa selecionar o que você quer alterar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mesclar essas colunas, certo? Mesclo, certo? Aqui no endereço também vou fazer do mesmo jeito, vou mesclar. Essa daqui eu não vou precisar mesclar, por quê? Porque aqui nesse campo eu vou colocar o telefone, aqui eu vou colocar o e-mail e aqui eu vou colocar o número do WhatsApp da pessoa. Aqui embaixo eu vou usar todo esse espaço para escrever alguma observação que eu acho necessário nesse cliente. Tipo, o cara quer algum atendimento personalizado, algo do tipo. Então eu seleciono essa parte aqui, ó, vou mesclar. E isso aqui também, ó. Só um minuto. Mesclar. Não vou ter como dividir essa parte. Já sei como é que eu faço. Vou fazer a mescla assim para ficar a linha. Mesclar. Aí aqui eu vou tirar as bordas que vocês vão entender o que eu estou falando. Mesclar. Mesclar. E mesclar. Certo? Agora eu vou organizar aqui, ó. Por exemplo, essas linhas eu vou trazer mais para cá, certo? Aqui, ó, afastar só essa do nome. Afastar aqui só a do endereço. Ó, se eu clicar, eles vieram todos porque eu selecionei todas as linhas. Mas se eu selecionar só a específica, só mexe nela, ó. Certo? E se você selecionar, clicar na linha aqui, quando ela mudar o formato, se você pressionar o botão A, a tecla Alt no teclado, segurar e mexer, ó, você consegue redimensionar até melhor. Certo? Do telefone, o número aqui, o WhatsApp da pessoa. E o e-mail, que a gente deixa um espaço maior, que geralmente o e-mail pode ser um pouco grande.
colocando as observações aqui. Vou aumentar um pouco. Pronto, agora eu vou retirar as bordas, a gente ver como é que vai ficar. Vou retirar algumas, né? Não vou retirar todas, né? Então, aqui eu tirei todas as bordas, só que agora eu vou estar colocando. Vamos lá. Aqui eu vou colocar borda inferior. Aqui também borda inferior, ó. Borda inferior. Ó. Percebem? Entenderam? Tenho mais uma borda aqui. Pronto. Aqui cria meu formulário, certo? De captação de dados de um determinado cliente, certo? E aqui, ó, eu posso fazer a formatação que quiser. Posso, por exemplo, se eu precisasse colocar mais itens aqui, só era vir aqui, ó, tabela, desenhar a tabela. Vamos supor que eu quisesse dividir essa coluna aqui. Eu não estou só com a coluna, então eu vou querer dividir aqui. Vamos supor aqui, ó. Aqui eu quero dividir endereço, só que eu quero colocar o endereço e colocar o número, ou então CEP. O mouse não está me ajudando aqui, o mouse está... Pronto, ó. Criei mais um espaço, certo? Que eu vou poder redimensionar aqui, ó. Vou tirar a borda do lado. Tiro a borda do lado e aqui vou colocar, por exemplo, número. O cara colocar o número da casa, né? Então, bem tranquilo para criar formulários usando tabela, certo? Bom, pessoal, isso aí foi só para reforçar mesmo o que a gente já tinha feito, certo? A gente vai fazer agora uma parte que a gente ainda não tinha visto, que agora vamos supor que você quer criar um cartãozinho de visitas. Vou fazer aqui bem rápido, só a estrutura, certo? Então, para criar o cartão de visita, a gente já muda a configuração da página. Fica tudo 1 centímetro. E a gente vai usar um item aqui na aba Layout da página, que é colunas, certo? Você vai deixar o texto com 2 colunas, ele vai estar dividindo o seu texto, certo? Em 2 colunas, ó. Percebe que aqui, ó, se eu for escrever, vou deixar marcado aqui, ó, ele não vai até lá, ó, ele no meio aqui, ó. Deixa eu voltar para mostrar a vocês, ó. Ele desce a linha aqui, ó, certo? Isso aqui a gente pode estar usando essa ferramenta para criar folders, né, criar panfletos, né? Então, para me criar um cartão aqui, o que eu vou fazer? Eu posso também usar a tabela e posso usar a caixa de texto, certo? Posso usar a caixa de texto também para fazer esse meu cartão de visita. Eu particularmente gosto de usar a tabela. Eu crio uma coluna, certo?
uma coluna com uma linha, e aí ele pega esse tamanho aqui, que é mais ou menos o tamanho do cartão, certo? Aqui eu coloco uma altura de uns 5 centímetros, mais ou menos o tamanho do cartão também. Ah, mas como é que eu sei que é? Você viu que caiu mesmo, mas se você quiser clicar e segurar, ó, ele vai, você clica com o botão direito e se você, perdão, você clica com o botão esquerdo, se você pressionar o direito, ele vai dando o tamanho que você está redimensionando, ó, bem direitinho lá. Se você quiser fazer assim milimetricamente, você pode usar isso, certo? Ou você pode selecionar, vai nas propriedades da tabela, linha, e aí você diz qual o tamanho da linha, certo? 5. Entendeu? Então aqui o que é que eu faço? Você pode deixar com as bordas para facilitar para você cortar o cartão depois, certo? E aí tem também os estilos de borda, né? Os tipos de borda. Ó, se você for aqui, bordas e sombreamentos. Tem os estilos da borda, ó. Você fazer uma bordinha pontilhada, que fica mais fácil para você recortar, ó. Entendeu? E aqui você colocaria as informações do cartão, certo? Tipo um cartão de serviço. Vamos procurar alguma imagem aqui na internet. Cartão de visita. Imagens. Vamos pegar um já pronto, certo? Só para me encaixar ali, certo? Pegar um aqui só para me encaixar lá. Para a gente ter uma ideia de como é que ficaria. Vou redimensionar para o tamanho que eu quero, certo? Você vai enquadrar ele nesse espaçozinho que você criou, certo? Aqui o que é que eu fiz? Para ele ficar, para ele redimensionar do jeito que você quiser, você clica com direita, quebra de texto automática, em frente ao texto. Isso se você estiver usando uma imagem. Se você for digitar o texto, certo? Você vai digitar um texto tipo, vai colocar as informações da empresa, né? Arte Brasil, né? Aí bota o nome da pessoa, tamanho. E aqui a gente vai fazer isso aqui. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar atrás do texto. Eu criei um texto agora, né? Então ele tem que ficar atrás do texto, porque senão não vai dar para ver o texto, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho a letra.
bota o telefone. 8. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como o que a gente pode fazer, certo? Aí aqui a gente faz o seguinte, ó, clica fora nesse espaço, clica, segura e sobe a seleção para cima, para ele selecionar tudo que está em cima, copia, solta, sai da seleção, copia com Ctrl C, vamos fazer de novo, ó. Clica, segura e arrasta para cima, Ctrl C e depois dá um espaço e Ctrl V, ó. Ele vai replicar e aí é só você botar aqui, ó. Vou botar aqui para a gente ver, visualizar aqui uma página. Ó. Então aqui, ó, eu imprimindo do jeito que está aqui, eu vou ter 8 cartões de visita nessa página. E aí eu imprimo, depois recorto, certo? E eu vou ter 8 cartões de visita, certo? Para estar usando nesse modelo, certo? Isso aqui foi só um exemplo, fiz até mal feito aqui, peguei uma imagem de última hora, mas lógico, quando a gente for fazer de fato um cartão, você já vai ter pré-escolhido as imagens, as cores e tudo que você vai estar trabalhando. Isso aqui é porque eu peguei de última hora, mas é só para exemplificar para vocês como a gente tem como fazer no Word um cartão de visita. Beleza? Então, pessoal, era isso. Ferramenta do Word, basicamente é isso que a gente viu até agora, certo? Outras ferramentas, mas tem outras coisas, sim, tem outras situações que a gente vai estar usando no Word também. Mas, conforme for aparecendo as necessidades, a gente vai explicando, podem me procurar para estar explicando a vocês como é que usa as ferramentas, né? Mas o básico do Word é isso, ok? Valeu!